Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com Evanira Aguiar estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, política, empreendedorismo, economia, finanças e saúde. E o nosso papo de hoje é de turismo e cultura e vamos falar sobre a importância da fluência de idiomas em viagens. A nossa convidada de hoje é Silvia Moraga Suzin, natural de Santiago do Chile, professora de espanhol da Escola de Idiomas ACL, formada em jornalismo pela URGS e em letras, espanhol, português, também pós-graduada em tradução de ensino de espanhol e literatura pela PUC-RS. Muito obrigado pela sua presença hoje no Papo Certo. Agradeço, Amanda, agradeço, Evanir, pelo convite, né? E vai ser um prazer estar respondendo as perguntas de vocês. Seja muito bem-vinda, então, professora Silvia. Você de casa já pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, para poder interagir com a nossa convidada. Vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Fiquem com a gente. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Já voltamos e aproveito para lembrar vocês que o programa está sendo transmitido também pelo YouTube e Facebook. E através dessas plataformas vocês podem assistir e também compartilhar. Professora, então, para começar o nosso Papo Certo de hoje, por que a fluência em idiomas é importante durante as viagens? Bom, primeiro que nada, a gente tem que saber que tipo de viagem é. Se é uma viagem para negócios, se é uma viagem de turismo ou é uma viagem acadêmica. Se for uma viagem de turismo, é muito importante essa interação de comunicação com a pessoa local, né? Se for uma viagem de negócios, a pessoa precisa saber, né, que tem que ter uma boa fluência para poder fazer um bom negócio com o produto ou o serviço que vai oferecer, sem ter maus entendimentos, ser mal compreendido e possa dar problemas com aquele negócio. Gostei, já começamos muito bem o programa, porque ela já veio trazendo 3 diferenças do porquê aprender a língua. Afinal de contas, a gente pensa, vou viajar, mas por que tu está indo, né? Começamos muito bem, professora Silvia. Agora eu te pergunto, quais são os benefícios de ser fluentes em idiomas ao viajar para um país estrangeiro? Bom, a fluência é muito importante porque a pessoa consegue se comunicar de forma mais direta com a pessoa do local, né? E consegue descobrir uma cultura muito mais rica quando ela se insere dentro do contexto das pessoas que estão aprendendo, né, conhecendo esse estrangeiro e conseguem ter uma interação mais genuína, né? É principalmente por isso. Eu ia perguntar exatamente isso, como a habilidade de se comunicar em diferentes idiomas pode melhorar a experiência da viagem. É exatamente isso, da comunicação com os moradores locais. É importante, né? Porque às vezes, vamos supor que alguém que viaja pela Europa, ela vai viajar para a Espanha, vai viajar também para a França, vai viajar para a Inglaterra. Entre mais idiomas a pessoa consegue
dominar, ela vai ter mais possibilidade de poder conhecer o lugar mais escondido, digamos assim, naqueles povoados. Não ir apenas naquele roteiro tradicional. Exatamente. Que o guia turístico vai levar, e o próprio guia turístico muitas vezes vai falar com a língua local. Com a língua local, né? Exatamente. A pessoa tem mais abertura, né? Mais abertura para poder ela conseguir se comunicar com pessoas do interior. Conviver. Né? Convivência fica mais rica, né? Vai conviver mais, vai aprender novas expressões idiomáticas que muitas vezes não conhece, que é daquela mas ele vai região, descobrir. daquela localidade. Né? Então, é por isso que é importante a fluência que a pessoa tem e os vários idiomas para ela poder conseguir se comunicar nos diferentes lugares que vai viajar. Porque quem viaja para a Europa vai viajar para Santiago de Compostela, vai fazer o caminho de Santiago e vai percorrer tanto Inglaterra como França, vai percorrer também algumas cidades do interior da Espanha, em que às vezes a pronúncia e algumas expressões são um pouquinho diferentes que na capital. E quem faz um curso de línguas aprende um pouquinho dessas culturas de onde ele vai viajar. Tem um curso que seria específico para essa viagem? Quero fazer o caminho de Santiago. Vou ter dicas? Vai. Nós, na escola ACL, nós somos todos professores nativos, né? Só tem uma professora que é do Brasil, mas todos somos da Argentina, do Chile, né? E o aluno tem a possibilidade de aprender diferentes sotaques, com diferentes expressões idiomáticas, aonde ele vai ouvir e também vai conhecer como é aquela expressão que a pessoa usa de diferentes locais. Então, ela vai estar mais apta para poder compreender um cubano ou um colombiano, né, um mexicano, e existem essas diferenças, né, de pronúncia de um país para outro. Excelente. Nós falamos sobre os benefícios, mas eu quero te perguntar quais são os maiores desafios que os viajantes enfrentam quando eles vão para algum lugar e eles não dominam o idioma. Bom, como a gente sabe, tem muitos lugares onde temos cardápios, né, em espanhol, né, não vai ter em português, vai ter ou em inglês ou em espanhol, que são as duas línguas mais faladas praticamente no mundo inteiro. Então, ele vai ter um cartaz, né? Os folhetos que a gente encontra de turismo também vai estar especificado em espanhol. Então, a dificuldade vai ser de compreender, de se inserir dentro da cultura um pouco mais, digamos assim, um pouco mais profunda, né? Vai conseguir ele se comunicar um pouco melhor com as pessoas, e as dificuldades vão ser desafios que vai ter. Quando passe alguma emergência de saúde, ela não vai conseguir pedir ajuda, né? Ou ir a uma farmácia comprar algum produto para um medicamento que ela precisa. Ela não vai saber. Então, os desafios são muito grandes enquanto ao hotel, quando vai falar com o atendente do hotel, quando vai falar com alguém que está vendendo algum produto e ela quer negociar, né, o preço, também não vai conseguir. Sim. Então, são vários fatores, vários desafios que a pessoa vai enfrentar para pedir informações na rua também, vão explicar como chegar e ela não vai conseguir acompanhar. Nós começamos falando sobre a questão cultural, né, de aprender a cultura local, mas vê se a diferença que é tu saber pedir o teu alimento, conseguir se transportar, comprar um medicamento ou até mesmo numa necessidade de emergência. É bom estudar, né? É muito bom, é importantíssimo. Antes de viajar, sempre é importante a pessoa estar preparada para estudar a língua na qual ela vai, né? A língua-alvo do lugar onde ela vai visitar. E entre mais ela tem possibilidade de conseguir ouvir, conseguir praticar o idioma, vai ser muito mais tranquila e os desafios vão ser, não é, enfrentados, digamos assim. Eu digo até mais sobre isso, porque mesmo que tu já saiba a língua, é interessante que tu faça um cursinho, intensivo para poder reforçar, reabrir as gavetinhas do conhecimento que já estão lá. É importante porque na escola que nós que oferecemos vários cursos, né? Temos um intensivo agora em julho, que é um intensivo de um mês,
Geralmente são grupos pequenos, entre 3 alunos a 12, depende da necessidade do aluno, né? Então ele vai ter um mês intensivo de fala, de escrita, de produção oral, compreensão oral, produção escrita e produção também comunicativa. Seria né? um semestre e um mês, professora? Em um mês, um semestre. Excelente. Tá? Então, a pessoa consegue praticar. Em um mês, vai fazer esse curso, né? Em julho, depois temos em outubro, temos em janeiro, fevereiro. São intensivos. São Durante intensivos. a semana toda, todos os dias. Todos os dias. Né? Então, a pessoa consegue praticar e estar apto para uma viagem de forma mais tranquila. Olha aí, que interessante. Muito interessante. Professora, além da comunicação, quais são as outras áreas que a fluência em idiomas pode ser vantajosa durante uma viagem? Além da comunicação. Bom, a parte, como já falei anteriormente, a parte de leitura, quando vai ao museu, precisa ler algum cartaz que fala sobre aquela obra. O espanhol, permita-me. E o espanhol é importantíssimo. Ele tem muitos falsos cognatos, que são palavras escritas como é escrito em português, só que tem um significado totalmente diferente. Quando vai ler ali, por exemplo, um cardápio. Um cardápio, exatamente. Tem muita pegadinha ali. Quem não se prepara para essa viagem pode não ser muito feliz, né? Falando de cardápio, Vanir tem uma palavra que é muito engraçada, Qual que é é a a palavra berro, né? Berro. Sim. Que para vocês é gritar, né? Berro. Um grito. O Sim. berro para nós é o agrião. É o agrião. Então a pessoa vai olhar ali no cardápio, berro. E você vai, mas vai ter um grito aqui na comida. Salada gritando. Então tem muitas palavras, igual a palavra prejuízo, que para você ler prejuízo. Sim. Senão, para nós, para você seria prejuízo. Sim. Né? E prejuízo é preconceito. Então. Né? Então, são palavras que às vezes a pessoa está lendo e vê, prejuízo. Vai dizer, então está prejudicando a quem? Não está prejudicando, é um preconceito que alguém tem. Né? E outras palavras como grávida, que para nós é embaraçada, diz, essa pessoa está embaraçada. Está constrangida. Não é constrangida, seria grávida. Né? Ou a palavra vassoura, né? que para você é vassoura, para nós seria cepillo, não é? Cepillo de dientes, a vassoura, né? E a palavra escova, né? São palavras muito diferentes que às vezes a pessoa lê e não compreende, não entende o que está falando ali, né? Muito bem. E como a comunicação eficaz em espanhol pode melhorar a experiência de um turista em um país de língua espanhola? Quais são os principais países que falam espanhol? Bom, somos 21 países, muitos, né? Então, a língua se pode falar nesses 21 países tranquilamente, né? Mas, geralmente, as pessoas gostam de visitar países grandes, como Colômbia, né? Como também o México, né? A Argentina, que é um lugar muito visitado. Toda a América Latina, bem dizer, tirando o Brasil, aqui a Guiana Francesa, alguns falam inglês, também. O restante é tudo espanhol, né? Todo espanhol. Isso é uma facilidade para quem tem a língua espanhola. Por isso que é importante estudar espanhol. Para quem vai viajar e para quem recebe o turista também, né? Porque tem muito latino que vem para cá, né? Desculpa, latino não. Somos todos latinos, né? Sim. Para quem, por exemplo, um chileno que quer viajar para cá, ele precisa se comunicar em espanhol, e se tem um hotel, alguém preparado, né, na área de espanhol. Essa área de hotelaria aqui no Brasil é muito importantíssimo, ter o inglês, o espanhol, o chinês hoje em dia, né? E tem pouca gente, Vanir, preparada. Eu vejo assim muitas pessoas, quando eu tenho muitos amigos, agora tenho um grupo de amigos que vêm da Colômbia, e eles têm dificuldade porque não tem gente que atenda eles no espanhol, né? Então, pouca gente preparada na área de turismo, né? Tanto no restaurante, quando eles vão para um restaurante, ou quando eles vão comprar um produto, como falei, numa farmácia, não tem gente preparada. Não lhes ajude. Então, é uma oportunidade aí, né? E, professora, como os gaúchos conseguem ter uma comunicação com turistas argentinos ou uruguaios sem o conhecimento prévio da língua espanhola quando viajam para a fronteira? Pois é, Vanir, isso aí é uma coisa que todo mundo fala, porque o portunhol. Como são países que são fronteiriços, existe aquela irmandade,
né, que eu falo irmandade, de irmão, Sim. né, que existe essa possibilidade do Brasil, na fronteira, viajar para a Argentina. Então, existe essa conexão interlinguística, digamos assim, né, onde a pessoa mistura português com espanhol e acha que está falando perfeitamente espanhol. Né? E os dois se esforçam, tanto quem está no outro lado quanto quem está aqui. Os dois. Porque é dos dois lados, né? Quem está no outro lado da fronteira, no Uruguai e Argentina, também falam um portunhol de lá para cá. É verdade. E esse portunhol funciona. Só que para quem vai, por exemplo, alguém que vai para o Chile, Para a Espanha, México. ou para a Espanha, ou para o México, ou Costa Rica, ou Puerto Rico, que são países de Centro-América, ele não vai ser entendido, ninguém vai compreender o que ele está falando. Vai ser difícil, muito difícil, né? Por exemplo, se vai alguém para o Chile, já aconteceu gente que fala, mas é a mesma palavra. É a mesma palavra, mas está pronunciada de forma diferente. Não é o mesmo dizer gente que dizer gente. São palavras muito, foneticamente falando, quem é nativo da América Central não vai conseguir entender. Isso é importante estudar espanhol. E se preparar para o destino, né? Que é onde a pessoa vai se dirigir. Não, então assim, a gente pode dizer que aqui na fronteira, né, com a Argentina ou enfim com o Uruguai, dá para fazer o português, espanhol, gauchês. Ainda passa, mas se for viajar mesmo, precisa estudar antes. Precisa. Eu ia lhe perguntar se existe muita diferença do idioma espanhol entre os países de fala hispânica. Não existe, na verdade, não existe. O que existe é diferenças linguísticas de léxico, ou seja, de vocabulário, tá? Ou também de pronúncia. Isso existe. Mas a gramática em si, como a gente fala, como professora, digo assim, é a mesma estrutura. E a velocidade na fala, professora, a senhora sabe que temos alguns clientes que são, enfim, de outros países, da língua espanhola, e alguns falam de forma mais pausada, que permite quem não estudou o espanhol tão a fundo compreenda. Mas nós temos outros que falam muito rápido e aí tem uma dificuldade. Então, essa forma também muda de país para país, não? Muda. Eu, como chilena, posso dizer que nós chilenos falamos rápido, né? E muitas vezes, e temos também uma pronúncia que falamos para dentro, né? É como que a gente come, digo, eu como algumas palavras. Tá? Agora, em Peru fala um pouco mais pausado e a pronúncia um pouco mais calma e mais bem pronunciada. Então, vai variar de país para país. Creio que os paraguaios são os que falam mais rápido. Você acha, Mara? Acho. Eu, na verdade, eu digo assim, a velocidade não é muito, vai depender da pessoa, porque já conheci aqui no Brasil, logo que eu cheguei, que pessoas que falavam muito rápido. Isso aí eu não estou entendendo, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo entender, meu Deus. Aí eu perguntava para uma pessoa que era daqui do Brasil, o que ele está falando? E ele ficou me olhando e digo, não sei. Porque mesmo brasileiro. Porque falava muito rápido. Mas nem vou falar. É o gaúcho. Gente, o papo está muito bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. E também te lembrar que o programa está sendo transmitido nos principais canais digitais e também pela rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Litoral. E também contar para vocês que a nossa antena da Ubra TV, ela chega em até mais 6 países, entre eles o Chile, da nossa convidada de hoje, a professora Silvia.
Muito bem. Professora, quais são os principais destinos turísticos e onde o espanhol é a língua predominante que a pessoa não pode deixar de conhecer? Bom, os países mais procurados, digamos assim, pelos gaúchos, eu tenho uma referência dos Sim. gaúchos, é a Espanha, né, que é um país que se procura pela cultura, pelo intercâmbio também acadêmico, empresarial, né? E são lugares como Barcelona, Madrid, Sevilha, né? São regiões que vão sendo bem procuradas pelo lugar dos castelos, das festas que são feitas naquele lugar. Também temos o México, que o México pelas praias de Cancún, né? Pelas pirâmides de Teotihuacán, né? Que são pirâmides que são muito conhecidas, e temos também Colômbia, por el Museu de Ouro, né? E pelas pinturas do Botero também, que o famoso Fernando Botero, que é um pintor famoso que temos, e também de Frida Kahlo, que eu sou apaixonada por Frida Eu Kahlo. também gosto. Gosto muito de Frida Kahlo. E também, por último, desculpa, Amanda, fora de México, Colômbia, temos também a Argentina, né? Que a Argentina, pela capital, pelo obelisco, pela Puerto Madero, pela Perito Moreno, que fica no sul, né? Seriam os lugares mais procurados. Falaste de tantos lugares lindos que nos desperta a vontade de conhecê-los. Mas então, conta pra gente como que é o ensino de espanhol na SELI. Bom, o ensino de espanhol para a pessoa que gosta de viajar, que precisa para a parte de empresarial, acadêmica, a gente tem as 4 habilidades que a gente trabalha, que é a fala, a escrita, a compreensão auditiva e também me faltou uma. São 4, né? Fala, escrita, auditiva e leitura, que a leitura é o sim. principal, né? Para quem estuda na parte acadêmica. Né? E a gente tem as modalidades online e presencial, né? E trabalhamos muito a parte de produção escrita e a produção oral. E, como falei, somos professores nativos, né? E então a gente mostra para o aluno diferentes sotaques para o aluno estar apto a percorrer o mundo inteiro que fala espanhol. Perfeito. E quem quer viajar, tem um curso rápido para viagem, preparatório para uma viagem? Temos, como falei, Vani, tem aqueles cursos intensivos de 1 mês, né? Que a pessoa consegue... claro, O básico, né? O básico. Se comunicar o básico. Porque Pedir um alimento, um cumprimento, um socorro. Um socorro, porque a pessoa precisa se comunicar pelo menos em caso de emergência, né? Porque não pode viajar só com o português. Tem que ter conhecimento em alguma língua. Tá? E a língua-alva, onde vai? Na América Latina, obviamente, o espanhol, né? E aqui, como nós somos todos professores pós-graduados, né? Ninguém é um professor instrutor. Somos professores graduados em letras, né? Com conhecimento de ensino faz muitos anos. Eu já dava aula antigamente em universidades, agora estou dando na CL. Então, é importante ver que também o aluno precisa ser bem orientado, não ser somente um instrutor que ficou 1 ano em um país e chega no Brasil querendo ensinar línguas. Imagina, faz toda a diferença realmente, Faz. professora. E para quem quer falar o espanhol fluente, claro que sabemos que cada um tem um método de aprendizado. Quanto tempo leva em média? Em média são 5 anos, né, para o espanhol. Agora, para inglês é um pouquinho mais. Mas tudo depende, como você falou, Amanda, da dedicação da pessoa. Da dedicação, porque se a pessoa não se dedica, claro, vai demorar um pouco mais. De repente, não tem muito tempo para estudar, e o pouco tempo que ela tem, ela vai demorar o mínimo de 2 anos e meio se faz o intensivo. 5 anos se ela não tem como fazer esses cursos intensivos. Né? Perfeito, de 2 anos e meio a 5 anos para ser fluente. E além das vantagens em viagens, né, quais as oportunidades profissionais e acadêmicas que podem surgir ao dominar, no caso, a língua espanhola e hispano-americana? Pois é, a gente tem muitos empresários que vão fazer negócio para a Colômbia, né? Inclusive eu tenho alunos que estão fazendo o curso porque eles precisam fazer uma apresentação na área de engenharia ambiental para o país da Colômbia e também do México.
E eles precisam estar bem preparados, com uma fluência onde eles consigam transmitir aquilo que eles têm como conhecimento da empresa na qual eles trabalham. Na parte acadêmica, nós sabemos que o doutorado e mestrado exige né, uma proficiência. Exige uma proficiência. Né, da CAPES, que está dando bolsa, muitas bolsas às CAPES, né, as próprias universidades, tanto particulares como também do Estado, ela oferece essa oportunidade de fazer esse intercâmbio de estudo, né, para mestrado ou doutorado. E também a graduação também está tendo a possibilidade de viajar para a Argentina na área de medicina, para a Espanha na área de sociologia, antropologia, também na área de medicina também, né? Na parte de comunicação, que quem trabalha com comunicação também. Então, está tendo uma abertura um pouco mais ampla para quem quer estudar espanhol, para poder fazer esses intercâmbios. Professora Silvia, eu gostaria de te pedir algumas dicas para os viajantes que desejam melhorar, então, as suas habilidades linguísticas antes de uma viagem. Isso é importante, né, Amanda? Porque muitas pessoas acham que só estudando 2 vezes na semana ela já está pronta para sair, né? Mas elas esquecem que ela tem que ter uma dedicação. A dedicação é escutando música em espanhol, né? Escutando programas de podcast, também programas de canal de YouTube, né? Leituras, né? Hoje em dia a área de comunicação está mostrando muita coisa pela internet. Então, a pessoa consegue procurar outros meios, né? Fora das aulas de espanhol, reforçar com aquilo que nos oferece a internet ou a área de comunicação em geral, que agora está sendo muito mais fácil. Professora, quais são as festas populares tradicionais em países de língua espanhola? Temos bastante. Coisa boa. Muitas. Agora, em junho, dia 24 de junho, que vocês têm a festa junina, sim, nós temos a festa Inti Raymi, no Peru, no meu país. Peru. No meu país temos o Ano Novo do Araucano. O Ano Novo, assim como o Inti Raymi, que é em Cusco, Peru, é uma festa em agradecimento ao Deus Sol. Inti Raymi significa Deus Sol, onde os índios fazem uma encenação de sacrifícios. Encenação, porque antigamente se fazia sacrifício. Agora já não. Que bom que é uma encenação. Uma encenação onde eles agradecem ao Deus Sol pela colheita que eles vão ter agora em janeiro. Então, é um mês que eles descansam no inverno, pelo solstício da mudança de estação, onde eles descansam a terra para ela se preparar para o plantio e no final do ano a colheita do alimento que Deus nos dá, o Deus Sol. Né? Outra festa é que depois temos a festa do Dia dos Mortos, que vocês já devem conhecer, no né? México, que é no México, em novembro, muito linda, eu gosto muito dessa festa, eu comemoro com meus alunos na CL também, a gente faz. Temos a festa dos silleteiros, não sei se vocês já ouviram. Os silleteiros é uma festa onde carregam na cadeira atrás flores. Então, eles fazem um desfile grande pela avenida, em Medellín, e eles fazem uma festa alegórica de qual que é o melhor enfeite que as pessoas têm. Pelo mundo todo. Muitas. E para aproveitar, estudando espanhol na ACL. Eu sou apaixonada por cultura. Eu também. Professora, nós estamos já no minuto final aqui e nós temos aqui uma notícia boa para os nossos telespectadores, que a ACL estará sorteando uma bolsa de estudos através do Instagram do Papo Certo. Então participem, olha, quem quiser aí ter uma bolsa de estudos de um semestre lá na ACL com todo esse time qualificadíssimo que a gente tem lá na ACL, como a gente viu aqui, a exemplo da professora Silvia, muitos professores experientes, qualificados. Entre lá no Instagram do Papo Certo, faça lá, siga as nossas orientações para participar e ganhar essa bolsa. E até porque, gente, é uma semana só para vocês concorrerem, porque o sorteio vai ser no dia 30 de junho. Então, professora Silvia, nós chegamos ao final do programa e, assim, adorei estar aqui conosco. Agradeço a vocês pelo convite, né?
E para mim é um prazer mostrar para vocês o que é a cultura espanhola, né, aqui, para vocês convidarem também a estudar. Estudem, não deixem de estudar espanhol. Aproveita e dá um tchau em espanhol então para o nosso público. Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches para todos, ¿no es? Y les agradezco la invitación y los espero ver en la escuela ACL muy luego. Excelente, eu agradeço a vocês por terem nos assistido e lembro que o nosso programa é reprisado de segunda a sexta às 7h30 da manhã. Então, na segunda-feira, às 20h30, estaremos aqui novamente esperando todos vocês. Estará conosco a doutora Carla Vitola e nós vamos falar sobre papo trabalhista. Esperamos a todos. Até lá!